Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, para que possamos estar meditando na palavra de Deus agora. Eu separei esse ditado muito popular para que, tendo esse texto como um direcionamento, nós falássemos sobre esse ditado muito popular: cada macaco no seu galho. Olha, irmãos, que texto interessante de Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, surge-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Os estudiosos, uma linha de intérpretes da palavra de Deus, olha que interessante, fala que este texto de Apocalipse 22, 11 é um texto em que a igreja de Cristo não vai estar mais aqui. A graça já foi tomada, não há mais mudanças de situação. Aqueles que não foram, e qualquer dia desse a gente pode estar falando aqui sobre os dois grandes arrebatamentos. Aquele que não foi no primeiro arrebatamento, pouquíssimas pessoas haverão de se converter, irmãos, no chamado milênio. Então dizem que esse texto é um texto em que a igreja de Cristo não vai estar mais na terra, não vai haver mais possibilidade de mudança. Mas o que esse texto tem a ver com o nosso ditado popular e com a nossa mensagem? É a ideia que esse ditado traz, que essa expressão que nós usamos, esse ditado popular, cada macaco no seu galho, é aquela ideia de que cada pessoa exerça a sua atribuição, sem se meter aonde não deve, ou sem querer fazer aquilo que não sabe, não é? Ou então, bem pertinho disso é cada um cuide da sua vida. E tinha uma música popular um tempo desse, ado, cada um no seu quadrado. Essas são essas coisas, pessoas em um determinismo para exercer as suas funções. O que será que a Bíblia tem a dizer com isso? Quando eu pensei nesse ditado, irmãos, para que nós para que eu pudesse estar diluindo isso numa mensagem de Deus, eu não quero que ninguém se ofenda aqui não, mas nós vamos ser os macaquinhos, amém? Então você é um macaco agora, eu sou um macaco, macacos criados por Deus, e cada um de nós somos este macaco, e que ninguém se ofenda, né? Ovelha até que vai bem, né? Mas os outros animais, a Bíblia compara indivíduos com alguns animais, né? Leão é um animal legal, né, irmãos? Ovelha já é uma certa humildade. Águia, nós gostamos muito de águia, mas aí tem alguns animais que derrubam o cara, né? Porco, por exemplo, cachorro, mula, né? Mas hoje, com muito carinho, se veja como macaquinho aí. Você pode ser um macaco-aranha, um prego, um gorila. Mas, irmãos, não, a ideia é que nós somos indivíduos que nessa noite, para assimilarmos a palavra, gostaria de falar então de alguns macacos, e depois eu quero falar dos galhos, e depois eu quero falar da possibilidade que temos de mudança de galho, tá bom? Eu quero trazer o exemplo de um macaco bíblico que era Pedro. Eu amo Pedro, irmãos. Pedro, para mim, é o cara que eu mais me identifico. Eu acredito que ele é a representação de quase todos os crentes. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus e deixa a sua Bíblia aberta aí em Mateus 16. E eu quero ler bem rapidamente aqui essa experiência que Pedro teve com Jesus. Mateus capítulo 13, ou melhor, 16, versículo 13 em diante, diz assim, ó: Tendo Jesus chegado às regiões da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, outros dizem que João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, alguns profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus
disse a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou os discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou o Cristo, mas segura aí no 21, deixa eu só passar por esse momento aqui, que é o momento mais top da vida de Pedro. Jesus ali querendo fazer algo muito comum dos nossos dias agora, querendo saber como é que estava a opinião pública sobre ele, como é que estava, qual era o ibope de Jesus, como é que ele estava lá nos índices de pesquisa. Os discípulos então começam a dar um relatório para Jesus: uns estão dizendo que o Senhor é esse, esse é esse, mas Jesus queria saber dos seus discípulos, e de repente Pedro, em uma arroba espiritual, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora ele é honrado por Cristo: muito bem, Pedro, olha que legal, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas você falou na força do Espírito Santo. E Pedro ficou todo empolgado, falou assim: puxa vida, cara, eu sou. Então Pedro estava ali naquele galho assim mesmo, de um cara, um galho de Deus, um homem espiritual, um homem que teve revelação. Agora veja só, irmãos, versículo 21 em diante, é muito massa. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. Olha Pedro, versículo 22, e Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum lhe acontecerá. Versículo 22, ele porém voltando-se para Pedro disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não está pensando nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Irmãos, olha que coisa. Pedro imaginou o seguinte: depois daquela hora que ele teve aquela revelação de Deus, a hora que ele abrisse a boca, ia ser de Deus. No mesmo momento que Pedro estava sendo usado por Deus, ele começa a ser usado. Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Olha o susto que Pedro tomou, aquele susto, agora eu sou Satanás. Fica imaginando isso, mas segure essa ilustração, ou melhor, essa passagem bíblica na sua mente aí. Quero falar de Tiago e João. Olha Tiago e João. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 9. Esses dois discípulos aqui também, irmãos, estão vivendo uma realidade que depois a gente vai colocá-los nessa questão da proposta de hoje: cada macaco no seu galho. Enviou, pois, João, ou melhor, eu não disse o texto ainda, eu já disse, Lucas 9, 52. Enviou, pois, mensageiros adiante de si, indo eles entraram numa aldeia de samaritano para lhe prepararem pousada. Versículo 53 de Lucas 9. Mas não receberam, porque viajavam em direção a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também o fez? Ele, porém, voltando, repreendeu e disse: vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-lo. Segura essa passagem aí, irmãos. Agora eu quero apresentar um indivíduo, lá em Atos capítulo 13, versículo 6. Conheça esse indivíduo aqui, irmãos. Atos capítulo 13, versículo 6 diz assim, havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Então chamou a Barnabé e Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Agora percebam isso. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar a fé do procônsul. E todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora, eis que a mão do Senhor sobre ti, eis
a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo que havia acontecido, creu, maravilhando-se na doutrina do Senhor. Queridos, preste atenção nesses 3 exemplos que eu separei aqui. Por que eu separei esses 3 exemplos? E com essa perspectiva de que nós estamos falando aqui de 3 macaquinhos, né? 4 na verdade: Pedro, Tiago e João, e agora esse indivíduo conhecido por Elimas ou Simão o mágico aqui, o mago, não importa. O que acontece, irmãos? A verdade espiritual que quero trazer para vocês é que cada um de nós realmente temos um galho. Cada um de nós temos um galho. Isso equivale-nos a pensar nos que está escrito em Mateus 16, 24, quando Jesus falou que cada um de nós temos a nossa cruz. A Bíblia diz assim em Mateus 16, 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção no que o pastor está querendo dizer. Nós somos, espiritualmente falando nessa noite, macacos criados por Deus, nada a ver com a evolução, apenas para aplicar aqui a nossa mensagem, mas com o poder de escolha entre 2 galhos. E só tem 2 galhos. É impressionante como Deus não criou múltipla escolha para que as pessoas pudessem ter várias opções. Sabe por quê? Para as pessoas não se perderem. Quando você olha para Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, você vai encontrar a realidade das 2 portas. Pus diante de ti a porta larga e a porta estreita. Quando você vai olhar para as propostas de Deus, por exemplo, Deuteronômio 30, 19, a Bíblia diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda dá uma dica para nós: escolhe, pois, a vida para que vivas. Quando eu olho para esses 3 personagens, então é nisso que eu me baseio a ideia de que, espiritualmente falando, apenas como analogia, irmãos, somos macacos criados por Deus, mas com a capacidade de escolher que galho eu quero ficar. Lembremos de Pedro. Pedro estava no galho de Deus, Pedro estava no galho da revelação, no galho em que evidenciava a vontade de Deus, mas de repente, sem discernir o momento, o que Cristo estava falando, a Bíblia chega a dizer que ele começou a repreender Jesus. Pedro muda de galho com muita facilidade, e é isso que acontece conosco antes de Apocalipse 22, 11. Antes que a graça, enquanto estamos vivendo na graça, nós temos essa capacidade, irmãos. Tiago chega a dizer isso, que nós somos capazes de adorar a Deus com os lábios, mas amaldiçoar a criação de Deus, os seres humanos. Tiago chega a dizer isso no capítulo 3 da sua carta. Então, vejamos Tiago e João, totalmente no galho contrário de Jesus. Só porque os samaritanos não quiseram receber Jesus em sua aldeia, qual foi a ideia desses 2 discípulos? E eu sempre digo aqui para a igreja, né? Quando eu leio a Bíblia, eu fico só esperto com os discípulos. Como aqueles caras do lado de Jesus, tendo Jesus como exemplo, pisavam na bola, sempre ia para o lado errado. Olha aqui, Jesus, o senhor quer que, como Elias, que mandou descer fogo do céu, nós mandamos descer fogo do céu e queimar essa cambada de samaritano? E Jesus falou: para aí, vocês estão no galho errado, o Filho do Homem não veio para isso, eu não vim para destruir, eu vim para resgatar, eu vim para salvar. E o terceiro exemplo, queridos, o exemplo de Elimas, lá no capítulo 13, um indivíduo que, assim, conscientemente, sabendo o que estava fazendo, se posiciona contra a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que ele tenta persuadir o procônsul para que não se converta, e
Mas na hora mesmo, aquele dia foi um dia terrível para aquele cara. Paulo fala assim: você é o filho do diabo. Isso aqui, mexer com Paulo, mexer com Jesus, velho. Olha, os dois receberam o mesmo diagnóstico, tanto Simão o mágico, como Simão Pedro, Simão Barjona, 2 Simões aqui, que entraram, que não se deram bem. Filho do diabo. Por que você luta assim contra a manifestação do Evangelho? Você vai ficar cego. A Bíblia diz que o cara ficou cego, irmãos. Se você olhar, a Bíblia diz que o cara ficou cego. E o que esse texto fez me lembrar é uma ilustração, uma coisa que estão fazendo muito na internet aí. Eu vejo a mãe assim, tentando dar comida. Isso me fez lembrar isso. O menino não está querendo comer, a mãe pega um bonequinho e tenta botar comida na boca do boneco. O boneco não quer, ela pega um porrete e bate no boneco, pá, pá, pá. O moleque vê, quando ela vai com a colher, o menino come tranquilamente. Mãe, dá mais. A impressão que Sérgio Marques me deu aqui foi essa. Quando o Paulo pegou e mandou o cara, fez com que o cara ficasse cego, falou: você vai ficar cego. O cara começou a ficar cego. Sérgio Marques: eu me converto, imagina, sou de Jesus desde quando nasci. Eu imagino isso, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele se converteu. Quando ele viu Simão o mágico levando aquela bordoada de Deus. Olha só, versículo 11 do capítulo 13. Agora eis a mão do Senhor sobre ti, você ficará cego. Versículo 12. Então Procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Nossa, que doutrina maravilhosa. É legal demais, né, irmãos? Então olhemos para esse texto, queridos. Olhemos para esse texto, para essas realidades, melhor dizendo. O que nós vamos encontrar diante desse ditado popular e uma aplicação espiritual para ele? Nós temos então, por sermos esses macacos criados por Deus, com poder de escolha entre 2 galhos: o bem e o mal, a perdição ou a salvação. Deus criou esses galhos. Deus colocou como à disposição da humanidade. Falemos do galho da salvação. O galho da salvação passa por uma realidade em que Deus limita-se, é um galho normativo de Deus. Ou seja, é uma norma, existe, mas não é, as pessoas não são obrigadas a obedecer essa norma. O Senhor criou o galho da salvação. O Senhor criou o caminho da salvação. O Senhor criou a porta da salvação. A Bíblia diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 5, eu não botei o texto aqui, né, Jéssica? Vocês acham aí para mim? O qual deseja que todos os homens, 1 Timóteo ou 2 Timóteo, esqueci de marcar aqui, irmãos, não tenho toda decorada a Bíblia ainda não. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, o galho da salvação. Mas só que não é uma determinação de Deus. Deus deixou que escolhêssemos ou não este galho. É impressionante, irmãos, uma coisa que descobri em Deus, é que na sua onisciência, Deus que sabe tudo e na sua onipotência, Ele tomou uma decisão limitadora. Sabe qual foi a decisão de Deus? De se limitar à vontade do ser humano. Se limitar à vontade dos macacos, se quer o galho da salvação ou não. Porque Ele deseja que todos os homens se salvem. Ele ama toda a humanidade. Mas as pessoas precisam querer o galho da salvação. Tem um texto, este eu marquei, Mateus capítulo de número 25, versículo 31 em diante. Olha só, irmãos, o que vai acontecer ao final? Como que o galho da salvação vai ser evidenciado para a humanidade? Olha o que diz, esse texto de Mateus 25 é um texto muito revelador sobre a realidade do galho da salvação e o outro galho que é o galho da perdição. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 25, 31. Quando pois vier o Filho do Homem em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória
e diante dele serão reunidas todas as nações. Eu estou lendo Mateus 25, 31, agora acabei de ler versículo 32. Estou lendo o versículo 32. E ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, ou dos cabritos. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: galho da salvação, irmãos. Aquelas pessoas que decidiram, aquelas pessoas que não mudaram, aquelas pessoas que quiseram o galho da salvação, que mesmo Deus se limitando à sua vontade, à nossa vontade, nós entramos em harmonia com a vontade de Deus. Olha que coisa linda nós vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai. Que maravilha! Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Galera, você, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, você que tomou essa decisão de ter a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa frase você vai ouvir. Mas é impressionante que Deus também criou o galho da perdição. Elimas, o mágico, era um cara, a Bíblia não diz, irmãos, se esse indivíduo se converteu ou não. Fala que Sérgio Marcos se converteu. Quando viu ele levar aquela cacetada, ele falou: não, eu quero Jesus. A Bíblia deixa bem claro isso. Mas olha o que a Bíblia diz em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amados, é inegável que quando nós fazemos uma analogia de um ditado popular como este, e a gente pensa apenas na comparação, de que somos esses macacos, e que cada um de nós temos um galho, e que ainda podemos mudar de galho, mas cada um tem o seu, e cada um só tem uma opção de trocar, ou o galho da bênção, ou o galho da maldição. Não tem um galho assim mais ou menos, não. Jesus deixou isso muito bem definido: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. É impressionante como, quando nós vemos então que somos, nessa comparação que fizemos, macacos criados por Deus com poder de escolha entre apenas dois galhos, ou o galho da bênção, ou o galho da maldição, ou o galho da salvação, ou o galho da perdição. Você então, saiba disso, você tem o poder de escolha. Você que escolhe manter uma vida que vai te levar para ouvir essa linda frase, irmãos. Já pensou? Quando começar a juntar assim depois: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação. Vai ser maravilhoso demais. Mas ouvir essa tétrica frase: apartai-vos de mim, malditos, para um lugar que não foi preparado nem para você. É interessante que o galho da perdição, irmãos, não foi preparado para seres humanos. A Bíblia deixa bem claro em Mateus 25, no versículo 46, 41 a 46, mas no versículo 45, diz assim, de que: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Versículo Mateus 25, 45, não foi nem preparado. O galho da perdição não foi preparado para os seres humanos. Mas Deus deu a esses seres humanos o poder de escolha, de manter uma vida que te leva ou para o céu ou para o inferno. Cada macaco no seu galho, mas por enquanto dá para trocar. Você não vai pegar o galho de ninguém, porque a salvação é individual. A perdição também. A perdição também. Ninguém leva ninguém para o inferno, irmãos, e ninguém leva ninguém para o céu. É tudo a capacidade que o indivíduo tem de escolher. Agora veja o texto, irmãos, lindo que nos aguarda. Abra de novo a tua Bíblia, por favor. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia.
As coisas serão tão definidas, que eu quero que você nunca mais esqueça de Apocalipse 22. Olhe para Apocalipse 22, por favor, a partir do versículo de número 10. Disse-me ainda, Apocalipse 22, 10, não seles a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Gente, as mensagens apocalípticas estão pipocando já na internet, as grandes teses, né? A tese da existência do anticristo, tudo isso. O certo, irmãos, é que nós não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa eu tenho certeza, está muito mais perto, porque se quando o Apocalipse for escrito, já estava próximo, olha o que Jesus diz, porque próximo está o tempo. Aí depois ele diz, cada macaco no seu galho. Olha o versículo 11, que é o texto proposto da mensagem, que quem é injusto, faça injustiça. Você não quer mudar? Não muda. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Bora? Sabe uma das frases dos injustos, quem está sujo? Tem uma frase muito que vai levar muita gente para o inferno. Essa frase aqui, nada a ver. Ah, nada a ver. Nada a ver, você vai ver só. Agora Jesus vai falando, e quem é justo, faça justiça, e quem é santo, santifique-se ainda mais. Olha o versículo 12 agora, irmãos. Eis que cedo venho, está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa ideia de obras aqui é segundo a sua decisão. Olha o que Jesus traz para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestes no sangue do Cordeiro, o galho da salvação, o galho que está à disposição de todos. Bem-aventurados que lavem o sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que maravilha, irmãos. Mas olha aqui, ó, versículo de número 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, versículo 16, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas a favor das igrejas. Jesus se apresenta para nós. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser. É esta palavra que eu quero deixar, você tem que querer, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, irmãos. Cada macaco no seu galho. Ainda estamos podendo mudar. Eu quero que você reflita nisso. É um ditado bobinho, né? É um ditado assim bem popular, engraçado, mas reflita nisso. Baixe a sua cabeça, eu quero falar com algumas pessoas aqui. Baixe a sua cabeça, eu quero que você reflita nisso. Puxa vida, cada macaco no seu galho. Responda uma pergunta só entre você e você mesmo aí. Que galho que eu estou? Será que eu estou no galho de Pedro? Aquele galho que eu estou seguro, que tudo que eu faço, todas as decisões que eu tomo, só pode ser de Deus? Será mesmo? Essa era a convicção de Pedro. Ele achava, irmãos, que ele não ia errar mais, afinal, o Espírito tinha revelado para ele. Será que eu estou do galho de João e Tiago? O galho da vingança, o galho que eu quero ver que as pessoas sejam castigadas por não estarem fazendo o bem. Eu quero a condenação, eu quero justiça. Ou talvez, raramente isso acontece. Eu espero que não esteja aqui, mas de repente você, que em algum momento vai assistir essa mensagem na internet, você pode estar no galho de Simão o mágico.
aquele galho em que as pessoas resistem ao Evangelho, e de propósito, estão cegas como ele ficou cego. Irmãos, se temos dois galhos apenas, o galho da salvação e o galho da perdição, deixa que Deus trabalhe no teu coração para que essa resposta seja dada entre você e Deus. Mas eu quero orar agora por você, então eu quero que fique apenas em pé. Aquelas pessoas que querem a ajuda de Deus para ter a convicção de que está no galho certo. Você que quer receber essa oração, fique em pé. Você que tem uma convicção de que precisa mudar de galho, eu preciso mudar de vida, fique em pé também. Você que tem a certeza de que quando Jesus vier, você vai ouvir a frase assim: vinde benditos do meu Pai. Eu quero que você seja um intercessor nessa noite, que você esteja orando por pessoas que você conhece. Você não vai julgar, mas você sabe que as pessoas estão precisando parar de resistir no Evangelho, resistir ao Evangelho, pessoas que precisam mudar de vida, de postura. Eu quero que você seja um intercessor, e levante agora para orar por essas pessoas. Eu quero que você fique em pé agora, para ser abençoado por Deus, em uma bênção que é entre você e Deus, é entre você e Deus. Deus sabe o que você precisa, se você precisa de uma direção, de uma correção, se você precisa de uma cura. Você que está em casa, eu quero que você reflita muito, não na parte engraçada desse ditado, mas diante de Deus, que galho você está? Galho da salvação ou galho da perdição? Põe a mão no seu coração, querido, quero orar com você. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela essa maneira estranha que o Senhor usa muitas vezes para alcançar os nossos corações. Senhor, nós abrimos mão da nossa vontade, do nosso querer, e nos rendemos a Ti, para que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos no melhor lugar que existe no universo, que é estarmos firmes no galho da salvação, na videira verdadeira, e sermos ramos dessa videira, que é Jesus. Senhor, que esse seja um momento de mudança na vida de alguns, para mudarem de vida, mudarem de postura, mudarem de visão, mudar de atitude, ó Deus. Não fazerem como Pedro, cheio de orgulho religioso, ou então como Tiago e João, cheio de preconceito contra pessoas, ou então, ó Deus, pessoas que precisam parar de resistir ao Evangelho. Que essa seja uma noite de mudança, porque nós queremos, ó Deus, ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai. Que essa seja uma noite de mudança, não só aqui no santuário, mas em qualquer lugar que alguém ouvir essa palavra. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudi-lo, queridos. Somente a Ti.